A dispensa de licitação e a contratação de advogados pelo poder público, legalidade ou ato de improbidade administrativa. O assunto é polêmico e gera dúvidas até entre os acadêmicos que estão se preparando para atuar no mercado. Nas contratações em geral do poder público, a Constituição Federal exige uma licitação em busca da proposta mais vantajosa. Mas e quando decide contratar advogados? Neste caso, cabe uma licitação? Qualquer serviço prestado ao governo deve ter licitação, porque é um próprio atentado contra o dinheiro do contribuinte. A administração pública acaba usando da máquina estatal para burlar essa previsão do nosso Constituinte. Eu discordo completamente, porque isso abre chances de pessoas que não têm qualificação para o emprego entrarem lá. E também tem muita coisa de pessoas que já estão em cargos apadrinharem outros. O tema é polêmico e envolve uma série de aspectos que pedem uma reflexão jurídica, de acordo com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina. É impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do advogado. A singularidade dos serviços prestados pelo advogado consiste em seus conhecimentos individuais, sendo dessa forma inviável escolher o melhor profissional para prestar serviço de natureza intelectual por meio de licitação. A licitação só não é exigida quando a competição é inviável. A Lei 8666 de 93 diz que isso acontece com profissionais ou empresas de notória especialização. Entre eles estão, por exemplo, estudos técnicos, pareceres, assessorias ou consultorias técnicas, patrocínio, defesa de causas judiciais ou administrativas e treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal. As contratações fora do regime licitatório tradicional, elas necessitam ser vistas com bastante cuidado, exatamente pelo seu viés de excepcionalidade. Eu compreendo que deve-se partir da presunção de que o advogado contratado nessas circunstâncias em que se questiona a lisura da dispensa da licitação para essa contratação, eu tenho para mim que se deva partir da presunção de que o advogado é conhecedor da legislação. O mestre e doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Marçal Justen, destaca que uma das dificuldades é saber se a licitação é capaz de selecionar o profissional mais capacitado para o trabalho. É incapaz o procedimento licitatório de apurar se o sujeito é capaz de prestar o serviço que a administração precisa, porque essa avaliação não é objetivamente determinável. É necessário um juízo de cunho discricionário, por meio do qual a administração diz: esse sujeito serve e esse não serve. Mas nem sempre a melhor proposta econômica é necessariamente a mais adequada para a administração pública, alerta Marçal Justen. Quando nós procuramos um advogado para a satisfação das nossas necessidades, nós nos deparamos com critérios razoavelmente objetivos, como a reputação, como uma recomendação, como uma entrevista pessoal, como a avaliação do desempenho desse sujeito em outras oportunidades, como o percurso acadêmico, uma pluralidade de circunstâncias que não são apuráveis em licitação. De acordo com o professor, a administração pública precisa de um profissional diferenciado e, justamente por isso, não pode fazer licitação. Na opinião dele, este é um instrumento inapropriado para identificar as habilidades peculiares relacionadas a cada caso concreto, complexo ou de difícil solução. Dimensão do litígio é incompatível com a remuneração que o advogado exige. E, portanto, você vai ter de ter, como advogado, alguém que você possa pagar. E a administração, então, não vai contratar o maior especialista do mundo, porque ela não pode pagar, ela não dispõe de condições, é incompatível com o orçamento dela desembolsar um monte de dinheiro desse jeito. Então, quem ela vai contratar? Ela vai contratar o advogado
que se dispõe a trabalhar para ela, por aquele preço. Na opinião do ministro Mauro Campbell, do STJ, a discussão é necessária para a definição de políticas públicas. Quem sabe aprimoremos uma política pública para este país de gestão. O objetivo é esse, ou seja, tanto que, na medida do possível, nós procuramos colocar nos painéis sempre debatedores com opiniões conflitantes, para que o público-alvo, que são, repito, juízes, promotores, advogados, ministros, enfim, operadores do direito, tenham, quem sabe, concepções novas ou aprimorem aquelas que já possuem sobre o tema.